Momentos de meditação com fé para vencer. Boa noite com Jesus. Nós estamos iniciando o nosso momento de meditação com fé para vencer. E nós estamos aqui com o livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 10, onde diz: Nunca digas por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Irmãos amados, povo eleito de Deus, o profeta, ele diz: nos tem sido prometido que todos estes fios soltos durante as eras, nada se pode acrescentar. Apocalipse 22 diz: encontramos que Lutero não pôde chegar a isso, tampouco Wesley. Eles tiveram a verdade do Evangelho. Porém, agora, nos últimos dias, nos tem dado a entender que saberíamos o que era, porque viria uma era efesiana sobre isso. Estamos aqui, os efésios estão aqui, e a coisa que põe o poente entre a denominação e a terra de glória. Estamos agora nos Efésios, entrando a outra era dos Efésios. O profeta diz que haveria uma chuva temporânea e uma tardia, e a chuva tardia entrariam ambos as chuvas, a temporã e a tardia junta. Uma igreja universal que varrerá o mundo de um lado ao outro, uma grande mensagem, grandes sinais e maravilhas serão feitos por esta igreja. Daniel disse que naquele dia o povo que conhece a seu Deus faria proezas. Por isso que nós não temos que viver como diz Salomão, falar que os dias passados foram melhores do que esses. Não é tempo de vivermos simplesmente contando histórias dos grandes homens de Deus, histórias de vitória, histórias de curas. Não somente contar histórias do irmão Brana, mas vivemos nos dias em que você tem que fazer o que ele fez. Josué, ele não simplesmente contava histórias de Moisés, mas ele também executava a mesma obra. Gideão, quando encontrou com o anjo do Senhor, aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, no verso 13, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Gideão queria saber do que era feito todas aquelas maravilhas que eles contaram, mas chegou a hora que não era simplesmente Gideão contando as maravilhas, mas era fazendo as maravilhas, era Deus operando através de Gideão, mostrando que ele era o Deus do eu sou. Agora estamos vivendo onde Deus está levando esta igreja para uma era efesiana, para trazer novamente os atos dos apóstolos, que é o ato do Espírito Santo nos apóstolos. Agora não é simplesmente uma história, mas é o Deus vivo, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, operando na sua igreja, operando através de você. Por isso que nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que esses. O nosso Deus não é um Deus de historinha.
mas é um Deus do presente. Ele se apresentou para Moisés como eu sou. E lá, quando ele estava manifestado em carne humana, ele falou para aqueles fariseus, saduceus, antes que Abraão existisse, eu sou o Deus do presente. Então não temos que simplesmente ficar olhando para trás. A coluna de fogo ela anda. A coluna de fogo ela andou lá no deserto. E aqueles que ficaram simplesmente olhando para trás, desejando do alimento passado, desejando daquelas paneladas de carne, daqueles alhos, daquilo que eles tinham lá no Egito, eles morreram lá no deserto. Porque a coluna de fogo seguiu. Mas Josué e Calebe, que não estavam olhando para o passado, mas estavam olhando para o alvo, estavam olhando para a promessa. Eles chegaram à terra prometida e comeram do fruto daquela terra. E eles viram que a terra realmente manava leite e mel. E nós vivemos nestes dias, irmãos, em que a coluna de fogo está levando a igreja para esta era efesiana, está levando a igreja para esta posição correta no corpo de Cristo, onde a palavra do Senhor Jesus Cristo irá cumprir, como Ele disse, as mesmas obras que eu faço fareis, e obras maiores. A igreja está caminhando para estas obras maiores, para ela trazer a existência, para ela falar a palavra, para ela falar. Você vai falar para um irmão que precisa de chuva, eu te dou a chuva, no nome de Jesus Cristo. Está precisando de sol, eu te dou o sol. Isso pertence à igreja da era efesiana. Agora, por que vamos falar que os dias passados foram melhores? Mombrana diz que os apóstolos e os profetas almejaram, desejaram viver este dia que você está vivendo. Porque este é o dia da conclusão. Este é o dia em que tudo será concluído, a igreja será raptada. Este é o dia mais glorioso, é os dias do arrebatamento. Mas nós devemos viver seguindo os passos da coluna de fogo, olhando para Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e assim você não vai viver uma vida frustrada, uma vida fracassada, como o profeta diz na mensagem, a revelação de Jesus Cristo. A era de Éfeso, que não temos que viver uma vida desprivilegiada, viver desejando. Por que eu não vivi na era de Paulo? Por que eu não vivi na era de Pedro, nos dias de Pedro? Por que eu não vivi nos dias em que o irmão Branham estava aqui na terra, mostrando os sinais messiânicos? Deus operando sinais e maravilhas? Ele diz, nós não temos que viver desta forma. Nós vivemos nos dias mais gloriosos, e o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é dias de contar histórias dos apóstolos e dos profetas, mas são dias de você fazer a história, de você fazer a obra. Eliseu viu Elias abrindo o Jordão com a sua capa, mas Elias subiu numa carruagem de fogo.
Agora era a hora do Eliseu pegar a capa e ele mesmo abrir o Jordão. Agora era a hora dele mesmo. Ele ia ter que operar aquele sinal. É hora da igreja, o Eliseu, com a capa de Elias, com a mensagem na sua alma, operar os sinais, as maravilhas que Deus operou através de William Branham. É hora de você, com esta capa de Elias, viver a vida que ele viveu. Ter a mansidão que ele tinha, a humildade que ele tinha, as virtudes que ele tinha. Não é hora de olhar para o passado, mas é hora de olhar para frente. Porque nós temos a capa, a mensagem do maior profeta que já pisou nesta terra. O anjo falou lá no rio Ohio: a tua mensagem percursará a minha segunda vinda. E você tem esta mensagem no seu coração, você tem esta mensagem nas suas mãos, e você tem esta fé para operar estes sinais, para viver esta vida dos Atos dos Apóstolos, esta vida da igreja efesiana, da igreja que foi restaurada, que foi trazida de volta à fé apostólica e profética. Você está em um lugar muito privilegiado, meu irmão, minha irmã. Você está vivendo em um patamar, em uma plataforma muito alta. Você tem que ser muito grato a Deus, porque o seu lugar é um lugar de honra, é um lugar de glória, é um lugar que muitos desejariam estar, milhões queriam o seu lugar, mas não podem, porque o lugar é só seu. Deus te predestinou, Deus te elegeu para você pertencer a esta era efesiana, para você pertencer a este lugar, onde você pode operar os sinais, as maravilhas que Jesus Cristo prometeu. E este lugar é o corpo místico de Jesus Cristo. Estando no corpo místico, neste lugar onde nós temos comunhão, onde nós temos companheirismo pelo sangue de Jesus Cristo, você tem as promessas de Deus à sua disposição. Agora você, no seu lar, você fala consigo mesmo, fala: Senhor, não é hora de eu simplesmente contar as histórias de Sara, mas é hora de eu ser uma Sara. Não é hora de eu contar a história de Pedro lá na porta da igreja formosa, mas é hora de eu poder falar: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Não é hora de eu simplesmente contar histórias, mas é hora de eu ter fé e Deus, através de mim, escrever a história. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, ó Pai, que o Senhor possa reviver uma fé, acender uma fé no coração de cada irmão, de cada irmã, sabendo que estamos vivendo, ó Pai, nesta igreja que foi restaurada pelo ministério do sétimo anjo, pelo ministério de Elias. Assim, ó Deus, com esta capa, com esta mensagem em seus corações, eles podem, ó Deus, reclamar a sua saúde, reclamar a sua bênção, a vitória pelo sangue de Jesus Cristo. Cada irmão seja abençoado, fortificado pelo poder da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E nós teremos um hino para nós encerrarmos
a nossa programação, cantado pela irmã Rayane. Nunca mais você olhe para trás, nunca mais você pensa que os dias passados foram melhores do que esse. Você sempre tem que lembrar, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então vamos ouvir, nunca mais. Todos tenham uma boa noite com Jesus. Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluia ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza e solidão, morte, dor, angústia e lamentações. Tudo isso nunca mais vou ver e nem sentir, quando pra Sião enfim partir. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração, de tanta alegria, não vai resistir. Mas Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver o sinal. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém, a praça e os muros de cristais, o trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e o rio da vida, cores, fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador, quando os meus olhos, os seus olhos contemplar, de felicidade vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração, de tanta alegria, não vai resistir. Mas Jesus eu hei de conhecer,